Bruce Lee foi um lutador de artes marciais, ator e roteirista de descendência oriental. Foi o responsável por levar artes marciais para telas do cinema na década de 70. Sua morte prematura gerou muitas teorias da conspiração e até a crença de que sua família tinha uma maldição. Nesse vídeo vou falar sobre a vida e a morte de Bruce Lee. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, esse caso foi uma sugestão de vídeo que me mandaram aqui nos comentários, então eu pesquisei e achei muito interessante a história do Bruce Lee e decidi trazer aqui para vocês. Desde já queria pedir que apoiassem o canal para o conteúdo atingir o máximo número de pessoas, então se inscrevam aqui, deixem um like e sua sugestão de caso nos comentários. Espero que gostem e vamos para o caso de hoje. Bruce Lee nasceu em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, no dia 27 de novembro de 1940, na hora e no ano do dragão. Segundo a astrologia chinesa, isso denotava forte presságio de um homem poderoso. Seus pais eram integrantes da ópera chinesa e ele nasceu durante uma turnê do grupo pelos Estados Unidos. Seu nome de nascimento era Li Xuan Fan, que significa retornar de novo. Esse nome foi dado por sua mãe, que sentia que ele retornaria aos Estados Unidos quando estivesse com idade para tanto. Sua mãe chegou a dar outros 3 nomes para ele, mas foi da médica do hospital onde nasceu que recebeu o nome Bruce. O pai de Bruce, chamado Li Huoquan, além de ser um dos líderes da ópera chinesa, era também um ator do cinema chinês. Por muitos anos, o pai e a mãe de Bruce ficaram em turnê pelos Estados Unidos, realizando apresentações em inúmeras comunidades chinesas. Seus pais decidiram voltar para Hong Kong quando Bruce Lee tinha apenas 3 meses de idade, em 1940. Nesse período estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e dentro de poucos meses após retornarem, Hong Kong foi invadida e viveu 3 anos e 8 meses sob ocupação japonesa. A família Lee sobreviveu razoavelmente bem aos tempos de guerra e após o fim da guerra, o pai de Bruce brilhou ainda mais na sua carreira de cantor e ator durante os anos de reconstrução de Hong Kong. A mãe de Bruce Lee, chamada Gracie Ho, pertencia a um dos clãs mais ricos e poderosos em Hong Kong, os chamados Senhores de Ferro. Ela era a sobrinha do patriarca do clã, que era um importante empresário de Hong Kong. Então Bruce Lee cresceu num ambiente rico, inclusive pelo lado materno era parente de Stanley Ho, um importante magnata, dono de cassinos em Macau. Então ele sempre foi de uma família rica e sempre teve uma vida bastante confortável. Como resultado da carreira artística de seus pais, o Bruce foi apresentado ao mundo do cinema desde muito jovem e apareceu em vários filmes quando criança. Ele teve seu primeiro papel ainda bebê, no filme Golden Gate Girl. Aos 9 anos ele estrelou com seu pai no filme Day Kid, em 1950, e foi seu primeiro papel principal. Então, como tinha iniciado sua carreira nos cinemas muito cedo, quando ele tinha 18 anos já tinha aparecido em 20 filmes. Já no colégio ele não ia muito bem nas matérias, suas notas eram baixas e os professores diziam que ele tinha má conduta. E por isso, aos 16 anos, ele foi transferido para o Colégio San Francis Xavier, onde se tornou aluno do irmão Edward, que era monge, professor e técnico de boxe. Foi quando ele começou a treinar boxe e é falado que ele aprendia as técnicas com uma velocidade acima da média. Ainda jovem, ele se envolvia constantemente em brigas de rua e algumas fontes citam que ele era inclusive envolvido com uma gangue local. E para melhor se defender, seus pais decidiram que ele precisava aprender artes marciais. Então Bruce começou a treinar Kung Fu com um mestre chamado Ip Man. A maioria dos alunos se recusavam a treinar com ele por ele ter descendência mista. As minhas fontes de pesquisa citam que os chineses eram contra o ensino de suas técnicas de artes marciais para não asiáticos e por isso não queriam treinar com Bruce. Mas mesmo assim ele não desistiu da luta e tinha um ótimo desempenho nas aulas. Em 1958, Bruce venceu o torneio de boxe das escolas de Hong Kong, eliminando o campeão anterior na final. Ele também era dançarino de cha-cha-cha, aquele estilo latino de dança, e naquele ano ele também venceu o campeonato de dança de Hong Kong. Algumas fontes também relatam que as aulas de dança ajudaram o Bruce Lee a ter mais flexibilidade no corpo dele. E por isso que nas cenas dos filmes nós vemos que ele tem aquela abertura enorme de perna e consegue fazer os movimentos com bastante facilidade. Até o final da adolescência, as brigas de rua de Bruce se tornaram mais frequentes. Ele chegou a bater no filho de um mafioso de Hong Kong e se envolveu em uma rivalidade entre escolas de artes marciais, onde chegou a brigar em cima do telhado de uma casa.
Então seus pais começaram a ficar preocupados com o constante envolvimento dele com as brigas de rua e também com os problemas que ele acabava tendo com a polícia. Então decidiram enviar para os Estados Unidos, onde passou a morar com amigos da família em Seattle. Nessa época ele terminou o ensino médio e em seguida cursou teatro e filosofia na Universidade de Washington. Ainda em Seattle ele abriu sua primeira escola de artes marciais. Em 1964 ele se mudou para Oakland, na Califórnia, onde abriu sua segunda escola. Nessa época desenvolveu a sua própria técnica que chamou de Junfan Gung Fu, uma mistura de Kung Fu antigo, esgrima, boxe e também filosofia. Ainda no ano de 64, depois de dar uma demonstração de Kung Fu em Los Angeles, Bruce Lee chamou a atenção de um produtor de televisão que estava no local, que o convidou para participar de alguns testes para séries de televisão. Então, depois de alguns testes, ele foi escalado como personagem Kato na série de televisão chamada O Besouro Verde. Nessa série, ele atuou durante 1 ano. Nesse tempo, Bruce começou a achar que a técnica que ele tinha inventado de luta era muito restritiva. Então, ele evoluiu a filosofia e a arte marcial e deu o nome de Jae-Kune-Do. Então, depois de algum tempo, a série que ele atuava foi cancelada e ele passou a dar aulas particulares da técnica que ele havia inventado para as estrelas de Hollywood. Steve McQueen foi um dos seus alunos. Ao longo dos anos, ele atuou em diversos outros papéis em séries e filmes e passou a fazer muito sucesso. No filme chamado O Voo do Dragão, ele protagonizou cenas ao lado do campeão de karatê Chuck Norris, que foram consideradas as melhores cenas de luta de artes marciais da história do cinema. Em 64 ainda ele se casou com a norte-americana chamada Linda Lee e teve 2 filhos, chamados Brandon Lee e Shannon Lee. Em 1970, Bruce feriu gravemente as costas, então ele precisou parar os treinos de artes marciais e precisou ficar de cama durante 6 meses. Nesse tempo acamado, ele escreveu o livro O Tao Chai Kung Do, Filosofia e Arte do Grande Mestre. Então é esse livro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, que foi o livro que ele escreveu nesse período que ele ficou de cama, né, não podia levantar, então ele ficou escrevendo esse livro. E aqui atrás do livro ele cita que ele buscava apresentar suas visões sobre Zen, treinamento físico, virtudes marciais, de forma que suas anotações fossem um guia e um registro do modo de pensar de um homem que buscou constantemente o autoconhecimento e a expressão pessoal. Então ele não queria que fosse um guia de como se tornar um mestre em 5 passos, não era isso. Na verdade, ele queria demonstrar qual que era a filosofia da arte que ele tinha criado. E nesse livro aqui, para quem gosta dele, é bem interessante, porque tem algumas anotações reais aqui, que eram as anotações dele, não sei se vai dar para ver aqui. Tem alguns desenhos também de como deveria ser as posições das lutas. Então é bem legal assim para quem gosta do Bruce Lee ter esse livro. Então, depois de algum tempo, quando ele já estava recuperado, ele recebeu um convite da Warner Brothers para estrelar o filme Operação Dragão, que prometia ser o maior sucesso da carreira dele. Foram 2 meses de filmagens no ano de 73, porém 6 dias antes do lançamento do filme em Hong Kong, no dia 26 de julho de 1973, Bruce Lee faleceu com apenas 32 anos. O filme se tornou a maior bilheteria do ano e um sucesso mundial, consolidando o ator como uma lenda de artes marciais. Agora eu vou entrar um pouco nos detalhes da morte de Bruce Lee e também depois eu entro nas teorias da conspiração que tem sobre a vida dele. Cerca de 2 meses antes de sua morte, o Bruce desmaiou no estúdio enquanto fazia o trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele sofreu convulsões e dores de cabeça e foi imediatamente levado para um hospital de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram um edema cerebral e conseguiram reduzir o inchaço com o medicamento Manitol. Então Bruce se recuperou e foi liberado e continuou trabalhando. Esses mesmos sintomas ocorreram novamente no dia da sua morte, em 26 de julho de 1973. Segundo a sua esposa, naquele dia, Bruce encontrou o produtor Raymond Chow às 14 horas em casa para discutir a realização do filme O Jogo da Morte, um outro filme que ele viria a estrelar mais pra frente. Eles trabalharam até às 16 horas e depois dirigiram juntos para a casa da colega Beth Ting, uma atriz de Taiwan, que algumas fontes citam como amante de Bruce. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele se queixou de uma dor de cabeça e ela deu um analgésico chamado Equagesic,
que era uma espécie de aspirina e relaxante muscular. Às 7h30 da noite, mais ou menos, ele foi dormir para ver se a dor melhorava. Como ele não apareceu para o jantar, foram verificar se ele estava bem. Foi quando tentaram acordar e não conseguiram. Então o médico foi chamado e passou 10 minutos tentando reanimar ele. Sem sucesso, enviaram de ambulância ao hospital. Bruce Lee então foi dado como morto no momento em que chegou no hospital. Não houve lesão externa visível, porém, de acordo com o relatório da autópsia, o seu cérebro tinha inchado consideravelmente, passando de 1.400 a 1.575 gramas, que seria um aumento de 13%. Agora, entrando nas causas que pode ter levado Bruce Lee à morte, a única substância encontrada durante a autópsia foi o Equagesic, o remédio que ele havia tomado. E mais tarde, em 2005, o Raymond Shaw declarou em uma entrevista que Bruce Lee morreu por causa de uma reação alérgica ao remédio que havia tomado naquela noite. Mas segundo o perito designado para o caso, sua conclusão foi que a morte foi causada por um edema cerebral agudo, devido a uma reação às substâncias presentes no remédio que ele tomou. Já no programa Autópsia de Famosos, no Discovery Channel, um médico legista concluiu que houve o uso excessivo de cortisona, por conta da hérnia de disco que Bruce Lee sofria há 3 anos. Agora eu vou falar um pouco das teorias da conspiração que envolvem a vida de Bruce Lee e também a morte dele. Como havia muitas especulações do que de fato levou Bruce Lee à morte, é claro que começaram a surgir várias teorias da conspiração. Em uma biografia do ator, o escritor Matthew Polly afirma que Bruce não morreu devido ao edema cerebral, mas por choque térmico. Após entrevistar cerca de 100 pessoas próximas do Bruce Lee, incluindo amigos, familiares, até a viúva dele e a sua filha, o jornalista concluiu que um choque térmico pode ter tirado a vida de Bruce. Segundo o autor, a causa da morte de Bruce é justamente que ele desmaiou 10 semanas antes de morrer. Ele diz que na ocasião o Bruce entrou em uma pequena sala de dublagem em um dos dias mais quentes do mês. Depois o ar-condicionado foi desligado e o aço do cinema teria ficado tonto com o aumento da temperatura. Ele diz o seguinte, abre aspas, ele saiu da sala e desmoronou no chão, se levantou e quando entrou na sala aquecida desmaiou novamente e começou a convulsionar violentamente. Eles o levaram para o hospital e os médicos suspeitaram que seu cérebro estivesse inchando. E assim o primeiro colapso parecia exatamente um caso de choque térmico. Fecha aspas. O jornalista ainda afirma que no dia da morte do Bruce o mesmo ocorreu. Ele diz o seguinte, abre aspas, o dia que ele morreu fez parte de um dos meses mais quentes da história de Hong Kong. Bruce estava treinando vigorosamente uma cena de Kung Fu quando começou a passar mal. Deitou para descansar e nunca mais se levantou. Fecha aspas. Essa hipótese não foi levantada pelos médicos e nada do tipo foi falado na autópsia. Agora vamos entrar na segunda teoria. Essa teoria afirma que Bruce Lee havia sido assassinado pela máfia chinesa. O rapper Kanye West chegou a compartilhar essa teoria, mas não apresentou provas para essa afirmação. Outra teoria parecida é que Bruce teria sido envenenado por seguidores de seitas de lutas marciais, por ter revelado os segredos das artes marciais do Oriente para o mundo inteiro. E aí vamos para a terceira teoria. Durante uma entrevista na Comic Con, o ator Chuck Norris afirmou que acreditava que Bruce havia morrido por conta de uma combinação de relaxantes musculares. E essa declaração fez com que especulassem sobre o que de fato ele estava consumindo, se eram estimulantes para manter ele em forma ou até mesmo suplementos de ervas da cannabis. Então essa teoria aponta que o falecimento do ator poderia ser por consumo de drogas. Mas eu não sei se essa teoria faz muito sentido porque eu acredito que teria aparecido na autópsia, né? Agora a quarta teoria aponta a hipótese de Bruce Lee ter sido assassinado por uma prostituta. O boato diz que o aço estava fora de controle na noite e sob efeitos de um poderoso afrodisíaco, e a prostituta então teria o matado em legítima defesa. Mas essa teoria parece que também não faz muito sentido, porque na noite que ele morreu ele não estava na presença de nenhuma prostituta, e sim com a atriz Beth Ting, que eu mencionei lá no começo. E com isso entramos na quinta teoria, que envolve a amante de Bruce Lee. A atriz tinha sido quem havia dado o remédio Equagesic para o Bruce, então alguns fãs diziam que aquilo havia sido feito de propósito para matar ele. Isso porque, segundo essa teoria, ela estava trabalhando para uma sociedade secreta. Mas nenhum rumor justificou por que a máfia teria interesse em matar Bruce Lee. Para mim, o que parece é que essa teoria se espelha nos personagens que ele fazia, como se a vida estivesse imitando a arte. E agora, entrando na sexta teoria, e para mim a mais interessante, é que existe uma lenda da maldição da família Lee, que envolve o filho do Bruce Lee. 20 anos após a morte de Bruce, o filho do ator Brandon Lee seguia os mesmos passos do pai na carreira de ator.
e em 92, com 28 anos, ele conquistou o maior papel de sua carreira até então. Ele era Eric Draven no filme O Corvo, um personagem que havia morrido e decidido voltar dos mortos para se vingar. Então, o Brandon faleceu no dia 31 de março de 93, quando ele foi baleado tragicamente durante as filmagens. Ocorreu que quando foram gravar a cena da morte do personagem de Brandon, uma bala de verdade tinha ficado alojada dentro do tambor da arma que seria utilizada na cena. Então, quando o gatilho foi ativado, a bala que estava presa foi projetada e perfurou o abdômen de Brandon. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Então, o que essa teoria cita é que, assim como aconteceu com o seu pai, a morte de Brandon ocorreu antes mesmo do lançamento do filme que seria o maior sucesso da carreira. Então, ambos morreram no auge da fama, quando estavam trabalhando no principal papel de sua carreira e super jovens. Essas semelhanças fizeram que surgisse a história de uma maldição que pairava sobre a família Lee. Outro fato que colabora com a teoria é que o irmão mais velho de Bruce também havia morrido ainda jovem em circunstâncias misteriosas. Então, Brandon era o terceiro membro da família Lee que morria jovem e também de forma misteriosa. Outro acontecimento que deu ainda mais munição para a teoria da maldição foi o filme chamado Dragão, a história de Bruce Lee, que é a biografia dele e foi gravado antes da morte de Brandon Lee. No filme tem uma cena em especial que parece ser um aviso. Nela, o ator que interpreta o Bruce luta contra um demônio que o assombra desde que nasceu. A criatura então parece criar um interesse no filho dele e na cena eles lutam em cima de uma lápide de um cemitério e Bruce consegue defender seu filho e derrotar o demônio. Então, para algumas pessoas isso era uma espécie de premonição do que iria acontecer com Brandon. De acordo com as evidências de ambas as mortes, as duas foram acidentais, mas a morte precoce e as coincidências estranhas que seriam os dois terem morrido jovens, antes do lançamento de seus filmes de maior sucesso e em acidentes sob circunstâncias um tanto quanto estranhas, nos fazem pensar se realmente existe uma maldição assombrando os homens da família Lee. Realmente são muitas coincidências esquisitas que aconteceram na vida deles, e será mesmo que existe essa maldição? Me fala aqui nos comentários em qual teoria você acredita mais. Eu já adianto que para mim a última é a mais interessante. Eu gosto de coisas místicas e essa teoria me atraiu bastante. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.